As questões 3 e 4, elas são do mesmo método, certo? Elas são equações exatas. Eu vou explicar pela questão 4 porque ela tem números menos densos, certo? Aqui tem os exponenciais um pouco enjoadinhos, mas a teoria é a mesma, então não vai atrapalhar em nada, certo? Vamos lá para a questão 4. Bom, eu tenho aqui uma função multiplicada por dx e outra função multiplicada por dy. Se essa equação for exata, significa que essa daqui é a derivada dessa função em relação a x e essa daqui é a derivada dessa função em relação a y. E a gente sabe que se a gente tiver uma derivada de x e uma derivada de y da mesma função, basta eu derivar essa função a y e essa função a x, que elas vão ficar o quê? Essa vai ficar dx dy e essa vai ficar dy dx. E pela teoria das derivadas parciais, o dx dy e o dy dx são a mesma pessoa. Ou seja, a forma de testar se é verdade ou não, se ela é uma equação exata ou não, é essa. Se essa condição for aceita, a gente tem uma equação exata. Então vamos lá. Pegar o m, que é esse primeiro, e o n, que é o segundo. Ou seja, se o m é a derivada de x da função, eu vou derivar o m para y. E se o n é a derivada de y, eu tenho que derivar a x para comparar e ver se eles ficarem iguais. Então vamos lá, derivar o m em relação a y. O cosseno de x é constante, que está multiplicando o y². Derivada do y² em relação a y, 2y. O menos 3x² é constante, derivada do y é 1. Então só vai ficar o menos 3x². Derivada de menos 2x, derivada de constante, é 0. Então ele nem aparece. Desse lado, o seno de x ele não vai ser constante. O constante vai ser o 2y, porque agora eu estou derivando em relação a x, já que é o n. Lembrando disso aqui. Então, bora lá. O 2y é constante e a derivada do seno é cosseno. Menos 3x², derivada do x² em relação a x, menos 3x². Derivada do ln de y em relação a x, 0, nem aparece. Ou seja, realmente, as derivadas parciais são iguais. Então, a gente tem uma equação exata e a nossa função principal a gente chama de φ, tá bom? Aqui é a letrinha grega φ. O φ, que eu sei quais são as derivadas parciais do φ, a derivada do x é esse e a derivada do y é esse, mas eu não sei propriamente quem é ele ainda. Mas já que eu tenho as derivadas parciais dele, eu consigo descobrir. O que eu tenho que fazer? Ou eu pego essa integral, essa função, e integro em x, ou eu pego essa e integro em y. Como aqui tem um ln de y, não é muito bom pegar o n, certo? Vamos pegar o m, então, e integrar ele a x, que aí ele vai voltar a ser a função original, com um pequeno detalhe da constante dele. Bora lá. Vamos pegar essa função e integrar em relação a x. Integral do cosseno, seno, o resto é constante. Integral do 3x², x². O resto é constante. Integral do 2x, x² e o resto é constante. E toda integral tem um residual de constante. Que como eu estou integrando a x, essa constante pode ter y no meio, certo? Já que é uma função com duas variáveis e eu só estou integrando em relação a uma. Então vamos botar um g de y, dizendo que essa constante pode ou não ter y. Normalmente tem, certo? Então bora lá. Eu descobri quem é o φ, é essa função. Só falta saber quem é a minha constante, que pode ter um y no meio. Bora lá então. Como eu integrei em x e eu quero saber esse cara aqui, esse g, eu tenho que ter uma relação de y para comparar ele. Então eu vou derivar o φ em relação a y. Se eu integro em x, eu derivo em relação a y. Se eu integro em y, eu derivo em relação a x. É sempre o contrário, porque você usa o m para comparar o n e depois usa o n para comparar o n. Um dos dois. Como eu escolhi o m aqui, agora eu vou comparar com o n. Então eu tenho que derivar em y, porque lembrem, a derivada do φ em relação a y é o n. Derivando ele aqui então em relação a y, aparece a derivada dessa constante, que como ela pode ter y, ela vai ficar dessa forma implícita aqui. E eu sei que então o meu dφ dy também é o n. Então eu vou comparar essa solução aqui com o meu n. E comparando, se você fizer os cálculos certinho, você vai ver que é quase tudo igual. Geralmente fica só um elemento a mais ou não fica nenhum.
Nesse nosso caso, a gente vai ver que só sobrou o n de y, o ln de y. Por quê? O 2y seno de x tem aqui no n, e o menos x ao cubo tem aqui no n. A gente só não tem o elemento ln de y. Adivinha então quem é o ln de y? É a derivada da nossa constante. Se eu quero saber quem é a constante e não a derivada dela, eu passo esse dy para o outro lado e faço uma equação separável, assim como a gente fez na questão 2. Ela virou uma subquestão 2 aqui. Passo esse dy para o outro lado e integro ambos os lados. A integral desse lado aqui vai ser o g de y, e o integral do ln vai ser uma integral por partes, que a gente resolve dessa forma, chamando o u de ln de y, o dv de dy, a integral do dv é y, e a integral do ln de y é dy sobre y, certo? Agora, a gente vai ter que terminar, a gente tem que finalizar. O v menos a integral de v du, e ficou uma integral facinha desse lado. A integral do dy, que é y. E eu posso botar o y em evidência, porque esse aqui também tem y. Ficou y vezes ln de y menos 1 em evidência, mais uma constantezinha. Ou seja, eu descobri quem é aquela constante de y que eu não sabia. Basta agora eu substituir agora no φ. Substituindo no φ, a gente tem essa solução aqui. E essa solução toda, que é o nosso φ, ele é a solução implícita. Basta eu pegar esse φ e comparar com uma constante qualquer. Ou seja, simplesmente eliminá-lo. E aí a gente tem a nossa solução, que é normalmente implícita também, porque tem muitos y, eu não consigo isolar o nosso y, certo? Então tá aqui a solução geral, dada dessa seguinte forma.